Olha, quando a gente fala de tempestades, é importante saber que nem todas são iguais, viu? Existe uma categoria que está em um nível completamente diferente de poder, organização e, claro, perigo. A supercélula. E hoje vamos dissecar essa maravilha assustadora da natureza. Beleza, vamos lá. O que exatamente faz com que uma tempestade comum ganhe o status de super? A resposta não está no tamanho dela ou na quantidade de chuva que cai. O segredo está lá dentro, em um motor interno que é único e absurdamente poderoso. E esse motor tem nome, mesociclone. Pensa nele como o coração pulsante e giratório da supercélula. É uma coluna gigantesca de ar em rotação que sobe por toda a extensão da tempestade. E é justamente essa característica que as tempestades normais simplesmente não têm. Então, como é que a atmosfera consegue criar uma estrutura tão organizada e, ao mesmo tempo, tão destrutiva? Bom, como em qualquer receita complexa, são necessários ingredientes muito específicos e todos na proporção certa. A receita começa com dois componentes fundamentais. Primeiro, a instabilidade. Basicamente, é o combustível. É aquele ar quente e úmido perto do chão, pronto para disparar para o céu. Mas o ingrediente secreto, aquele que realmente organiza a tempestade, é o cisalhamento vertical do vento. Essa mudança na velocidade e direção do vento com a altitude é que dá o toque de rotação, o ingrediente que organiza o caos. Para a gente conseguir visualizar o efeito desse cisalhamento, imagina que o vento na baixa atmosfera está criando rolos de ar horizontais. Pensa em enormes rolos de macarrão invisíveis girando sobre a paisagem. Esse é o primeiro passo para criar a rotação da supercélula. Agora, entra em cena a corrente ascendente da tempestade. Ela age como uma mão que levanta o centro desse rolo de ar, e ao fazer isso, ela o vira, deixando-o na vertical. Isso cria não um, mas dois vórtices, cada um girando em uma direção oposta. Nesse ponto, a tempestade já tem o potencial para uma rotação organizada. E agora vamos para um dos comportamentos mais fascinantes das supercélulas: a divisão. Aquele par inicial de vórtices pode de fato fazer com que a tempestade se parta em duas entidades completamente separadas. O mais interessante aqui é como o tipo de cisalhamento do vento define o que acontece. Se o vento só aumenta de velocidade com a altura, mas não muda de direção, as duas tempestades que se formam são praticamente um espelho uma da outra. Mas, se o vento não só aumenta, mas também muda de direção conforme sobe, aí o ambiente começa a favorecer uma das duas tempestades. E aqui no hemisfério norte, a vencedora é quase sempre a tempestade que se move para a direita. Essa é a que tem a rotação ciclônica, ou seja, no sentido anti-horário. Essa rotação parece se alinhar melhor com as forças maiores da atmosfera, o que dá a ela uma vantagem para sobreviver e se fortalecer. Enquanto isso, a outra, a que se move para a esquerda, geralmente se dissipa. Certo. Agora que a nossa supercélula dominante está madura, vamos fazer um tour guiado por dentro dela, observando as assinaturas que os meteorologistas procuram no radar. Lembra do motor da supercélula? É isso aqui. No radar, ele aparece como um vazio, um buraco, chamado BWER. E é um vazio porque a corrente de ar que sobe ali é tão violenta, às vezes passando dos 160 km por hora, que ela simplesmente expele todas as gotas de chuva e pedras de granizo. Não sobra nada ali para o radar detectar. É o coração da tempestade. Essa talvez seja a assinatura de radar mais famosa que existe, o eco-engancho. Ele mostra perfeitamente a rotação do mesociclone, que age como um aspirador, puxando chuva e granizo ao seu redor e criando essa forma de gancho que não dá para confundir. A imagem do radar do tornado de Oklahoma City em 1999 é um exemplo clássico e bem assustador disso. Mas uma supercélula não é só sobre o que sobe. O que desce também é crucial. Existem duas correntes de ar descendentes principais. A corrente descendente de flanco dianteiro, ou FFD, que é aquela grande cortina de chuva que a gente vê na frente, e a mais importante para os tornados, a corrente descendente de flanco traseiro, ou RFD, que é uma corrente de ar mais focada, na parte de trás, e que tem um papel fundamental na formação de tornados. A olho nu, a tempestade é um espetáculo. Aquela nuvem em formato de prateleira baixa e na frente de tudo marca a borda da frente de rajada. A cascata de granizo é onde as pedras de gelo mais pesadas caem. E a parte mais ameaçadora, a nuvem-parede, uma área mais baixa e em rotação bem embaixo da corrente ascendente principal. É dali que muitos tornados costumam nascer. Com todas as peças no lugar,
A rotação, as correntes de ar que sobem e que descem, a supercélula agora está pronta para produzir o fenômeno meteorológico mais violento da Terra. Então, o ponto crucial é este. A formação do tornado geralmente começa quando a corrente descendente de flanco traseiro, a RFD, desce e se enrola na base do mesociclone. Esse abraço aperta e concentra a rotação numa área muito pequena. É como uma patinadora no gelo que puxa os braços para girar mais rápido. A corrente ascendente, então, estica essa rotação verticalmente e um tornado pode nascer. Mas aqui vem a reviravolta. Apesar de as supercélulas serem as fábricas de tornados mais eficientes da natureza, os estudos mostram que menos de 26% dos mesociclones que são detectados no radar realmente produzem um. Isso só mostra como o processo é delicado, complexo e como os cientistas ainda têm muito a desvendar. A supercélula é um grande paradoxo. É uma manifestação de ordem quase perfeita que nasce do caos da atmosfera e que, por sua vez, gera uma destruição caótica. Ela nos lembra que, na natureza, as forças mais estruturadas são muitas vezes as mais poderosas de todas.